turma do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa revisão de matemática, certo? Vamos relembrar fração mista, operações com frações. Quais são as operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Probabilidade, sistema monetário e, consequentemente, resolvendo problemas com frações, certo? Vamos iniciar com a fração mista. Fração mista, vocês sabem o que é uma fração, onde eu tenho um numerador e o denominador. Então, vamos ver aqui ó, no caderno, tá? O numerador desta fração é 3 e o denominador é 5. Então, eu tenho aqui 3 quintos, certo? Essa é uma fração normal, tá? Uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. O que significa que o denominador, eu tenho quantas vezes o meu inteiro foi dividido. O meu inteiro foi dividido em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu comi 3 partes do meu inteiro, ou eu tirei, retirei, guardei 3 partes. Então, esta representação gráfica significa esse 3 quintos, certo? E aí, o que é fração mista ou fração imprópria? É justamente quando o numerador, na parte de cima, numerador é maior que o denominador. Ou seja, eu vou marcar o numerador com N e denominador com D. Então, o numerador é maior que o denominador, certo? Numa fração própria, o denominador, que é o de baixo, sempre vai ser maior, porque é a quantidade que eu divido inteiro. E o numerador é menor, porque é a parte que eu retiro desse inteiro. Numa fração imprópria, eu tenho um denominador menor que o numerador. Por quê? Aí vamos descobrir, certo? Uma fração imprópria eu posso transformar numa fração mista. Vamos lá, eu vou pegar esse aqui, ó, 8 quintos. Uma fração imprópria. Como é que eu posso representar? Sabendo que o denominador é quantas vezes o meu inteiro foi dividido, aí eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho... Por que eu fiz 2 inteiros? Eu comi 8 pedaços e o meu inteiro só foi dividido em 5. Então, eu tenho mais de um inteiro. Então, vamos lá contar. Eu comi esse todinho e comi 3 pedaços, né? 5 mais 3, 8. Então, é igual a um inteiro. E aí, aqui, ó, 3 quintos. Então, 8 quintos é igual a eu comer a um inteiro e 3 quintos. Certo, gente? Por quê? Eu posso transformar numa fração mista. Fração mista é quando eu tenho um inteiro e uma parte fracionada, né? E por que eu posso transformar uma fração imprópria num número misto? Porque a fração imprópria indica que eu comi mais de um. Mais de um inteiro. Eu sempre falo comi porque eu sempre penso em chocolates, tá? Mas posso retirar qualquer objeto. Então, meu gráfico vai ser representado por quadradinhos de 5, um inteiro divididos em 5, e eu vou comer 8 pedaços. Só que aí, 8 é maior que 5, então eu preciso de outro inteiro para ver quanto eu dividi. Então, 3 quintos é uma fração própria, 8 quintos é uma fração imprópria, que eu posso transformar no número misto, que é um inteiro e uma parte fracionada, tá? Fácil, né? Isso daí não tem nem o que pensar. Então, vamos para adição de fração. O que é uma adição? Se eu tenho denominadores iguais, vamos lá, eu tenho aqui 5 e 5. Os denominadores são iguais. Aqui eu tenho 3 quintos e aqui eu tenho 8 quintos. Vamos dizer que eu tenho assim, uma fração imprópria. Se os denominadores são iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 5 mais 8, 11. Então, 11 quintos, certo? Eu estou somando. Se os denominadores são iguais, eu somo os numeradores e mantenho o denominador, certo? Se os denominadores são diferentes, aí eu tenho que tirar o MMC para saber quais são os
denominadores. Qual a fração equivalente? O que é fração equivalente? Aquela fração que eu tenho com denominador, eu tenho uma fração que ela é dividida em mais pedaços e é a mesma aquela fração, tipo o contrário de simplificação de fração, tá? Para ser mais exato. Então vamos lá achar a fração equivalente que tem os denominadores iguais. Então eu vou fazer aqui, ó. 5 terços mais 5 oitavos. 3 e 8. Os denominadores são diferentes. Então eu vou tirar o MMC 3 e o MMC 8. Então, qual é o primeiro número primo? 2, não é? 2. 2 divide 3? Não, mas divide 8. Então, 8 dividido por 4. Repito 3, né? 4 dividido por 2 divide, continua, né? 3 e 2 aqui. Dividido por 2, 1, 3 e 1, né? 2 dividido por 2, 1. E agora eu tenho 3, então eu vou dividir por 3, que é o segundo número primo. 3 dividido por 3, 1 e aqui 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, né? Então, olha só, eu achei o denominador. Então, eu tenho o denominador 24 mais 24. Então, os denominadores é 24. Então, como é que eu faço? 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 5 dá 40, não é isso? 40. Então, 24 dividido por 8 dá quanto? Vamos contar? 3, né? 3 vezes 5, 15. Então, 40 mais 15 é igual a 55 sobre 24, certo? 55 sobre 24. Então, eu posso, se essa fração fosse um número que desse para dividir, a gente teria um valor inteiro. Ou uma simplificação, né? Dividido por 2, dividido por 3, dividido por 5. Se a gente achar um número para simplificar, seria ótimo. Só que aqui ela fechou, ela não é um número que simplifica. Então, eu sei que 5 terços mais 5 oitavos é igual a 55, 24 avos. Certo, gente? Pronto, fácil, né? Aqui é a adição. A subtração é a mesma coisa. Se os denominadores forem iguais, você só subtrai os numeradores. Se os denominadores forem diferentes, você vai fazer o quê? O MMC. Tirou o MMC, divide pelo numerador e multiplica, divide denominador por denominador e multiplica pelo numerador, assim como fizemos. E aí, quando tiver esse resultado, que os denominadores já estiverem iguais, aí a gente faz a subtração. E a multiplicação, como é que faz? A multiplicação, eu acredito que é a mais fácil das operações com frações. 3 quintos vezes 2 sextos. Numeradores podem ser iguais ou diferentes. E o que é que eu faço? Multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 6, 30. Então, 2 quintos vezes 2 sextos é igual a 6/30 avos. Fácil, né? A multiplicação nem dá para esquecer. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. E na divisão? A divisão você só vai fazer, multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, eu tenho aqui, ó, 3 quintos dividido por 2 sextos. Agora é dividido, tá, gente? E aí, o que é que eu faço? Pego a primeira, que é 3 quintos, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso? Se é 2 sextos, é 6 meios. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 2, 10. Então, 3 quintos dividido por 2 sextos é igual a 18 décimos. Certo, gente? Fácil, né? E aí, nós vamos para nosso segundo tema, que seria
já aprendemos operações com frações, fração mista, agora sistema monetário. O que é sistema monetário? Nós estamos falando do nosso dinheiro, nós estamos falando de valores, né? Estamos falando do real, sendo que o nosso Brasil tem o real. Nos Estados Unidos tem o dólar, na Inglaterra é o euro, no México tem o peso. Então, cada país tem a sua moeda, certo? Nós conhecemos as nossas, R$1, R$2, sendo que R$1 do papel já acabou, 10, 20, 50, R$100 e agora a nota de 200, que eu já mostrei. E aí, vamos olhar o que é probabilidade. Quem sabe, quem lembra o que significa probabilidade? Nós sabemos que a probabilidade é justamente quando eu tenho possibilidades de ter aquilo. Quantas vezes eu posso ter a possibilidade? Se eu tenho um conjunto de canetas com 12 canetas, todas elas coloridas, certo? Tem todas as cores, são 12 cores diferentes. Qual a probabilidade de eu tirar a caneta preta desse conjunto de canetas? Quantas canetas eu tenho? 12. 12 é o denominador. Então 12 fica embaixo. E o numerador fica a cor que eu quero tirar, né? E eu só quero a cor preta. Se é uma caneta colorida, a cor preta, 1. Então é 1 dozeavos. 12 é a quantidade que eu tenho. Se por acaso eu não quiser a cor preta, eu não quero a cor preta, eu quero tirar uma caneta colorida. Então eu tenho a quantidade de canetas, são 12, fica sempre no denominador. E a probabilidade, a quantidade que eu posso tirar. Quantas chances eu tenho para tirar as canetas coloridas sem tirar a preta? Se a preta só é uma desse conjunto, a quantidade que volta é 11. Então a probabilidade de eu tirar canetas coloridas é 11 dozeavos, certo, gente? Então probabilidade é muito fácil, é só você pegar a quantidade que você tem e a quantidade que você quer tirar. Por exemplo, eu tenho um dado de 6 lados, certo? Todos os lados são diferentes, é de 1 a sexto. Quantos lados embaixo eu quero tirar o número 5? Qual a probabilidade de eu tirar o número 5? 1 para 6. Por quê? Porque eu só quero o 5. E quantos lados tem? 6, certo? Então é 1 sexto, tá? É só lembrar disso. Tá, gente? E a resolução com problemas de frações é muito fácil. Você vai estudar o problema e vai responder de acordo com a operação de frações. Você já sabe que é número misto, já sabe simplificar, então agora é só prestar atenção, estudar um pouco para a gente poder resolver o nosso simuladinho, tá? Pessoal, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.